Mais um vídeo sobre o Concílio Vaticano II e sua importância. Hoje o tema, o espírito do Concílio Vaticano II. Dando continuidade, nós fizemos o primeiro vídeo, uma introdução, um overview, uma visão geral. O segundo vídeo falamos aí do Concílio da Mídia e do Concílio Real. O Concílio da Mídia e também permeado de ideologias em certas igrejas particulares que deturparam o conceito, desequilibraram a aplicação do Concílio Vaticano II. E agora, falando do espírito do Concílio Vaticano II, nós temos que pegar aquilo que São João XXIII, o Papa Bom, ele logo no discurso de abertura, ele vai dizer, olha o que disse o Papa João XXIII na abertura, no dia 11 de outubro de 1962. Ele dizia assim, que o depósito da fé, que o depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma mais eficaz, para que atinja múltiplos níveis da atividade humana. Ensinar de forma nova a fé de sempre. Esse foi o verdadeiro espírito do Concílio Vaticano II. Mas aí nós temos que entender o contexto e os grupos que fizeram parte do concílio. Os prelados tinham suas preferências, tinham o seu modo de pensar, e assim nós encontramos três grupos determinantes no concílio. O primeiro grupo é o grupo dos bispos, mais voltado para a filosofia tomista, que viam em Santo Tomás de Aquino uma via para a compreensão da fé de sempre. Segundo grupo é o grupo biblista, aqueles bispos que tinham como fundamentação, como uma hermenêutica melhor, a Sagrada Escritura, os métodos a exegese, as ferramentas modernas para a compreensão do texto, e também a questão da patrística, o resgate de voltar às fontes para conhecer mais e melhor. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo determinante, os prelados, que era mais voltado para o pensamento do mundo moderno, fundamentado nos filósofos modernos, para dar uma resposta ao ser humano. Agora, quando nós colocamos grupos, separamos em grupos de pensamentos, não quer dizer que são grupos opostos, que são grupos separados. Não, claro que não. Mas são vias, são formas de pensar como a tradição da igreja, como o depósito da doutrina cristã pode ser ensinada ao mundo contemporâneo, ao mundo moderno, ao homem secular. O grande objetivo e o espírito do concílio é falar para o homem moderno. Esse adornamento é a atualização da forma de anunciar e não criar uma fé nova. Não é isso. Pelo contrário, com fidelidade à tradição da igreja, anunciar com novos métodos o evangelho. Isso é fundamental. Não podemos perder isso de vista, tanto que o São João XXIII, ele acompanhou apenas a primeira sessão do Concílio Vaticano II, e logo depois ele vai falecer. Ele não viu o concílio terminar, o concílio ter um norte. Ele faleceu com um concílio em alto mar. Mas isso tudo para dizer que Deus levantou, na época certa, um timoneiro, um homem equilibrado, um homem do consenso, o Papa Paulo VI, que vai dar continuidade ao concílio
as 3 sessões das 4 anos de concílio, e ele vai dar o norte, tanto que ele vai ser um Papa da conciliação, que as votações eram quase unânimes. Acabei de dizer que tinha esses 3 grupos de pensamentos diferentes, com propostas diferentes, mas não conflitando entre si. Pelo contrário, nós vemos sim que as votações eram unânimes nas sessões conciliares. Isso mostra que o timoneiro, Papa Paulo VI, foi realmente alguém que uniu, que congregou, que teve a docilidade de levar um concílio ecumênico, o maior concílio ecumênico da história da Igreja. Outra questão importante salientar é que muitos falam, olha, o Concílio Vaticano II é um concílio pastoral. Muitos falam até mesmo desprestigiando a importância do concílio. Porque os outros concílios eram dogmáticos, eles definiam a catolicidade, a fé, um dogma para toda a Igreja, e o Concílio Vaticano II não. O Concílio Vaticano II foi um concílio pastoral. Eu creio que não é a melhor forma de definir o Concílio Vaticano II. Ele tem a dimensão pastoral muito presente, a missionariedade da Igreja, mas ele é muito mais um concílio teológico. É de uma profundidade, é de uma riqueza que vai beber na fonte e oferecer. Com uma linguagem nova, com esse adornamento, dando um F5 na Igreja, atualizando, mas não ensinando outra fé, não criando outra fé, pelo contrário, mas sim ensinar a fé de sempre, com novos métodos, dialogando com o homem moderno. Através do tomismo, através da Bíblia, do resgate da Sagrada Escritura, através da patrística, você vê citações inúmeras da patrística, dos padres da Igreja, a questão da exegética, de ler a palavra de Deus, de buscar a Dei Verbum, que é uma escola para quem quer aprender a palavra de Deus e não leu a Dei Verbum, é fundamental, é livro de cabeceira para quem quer aprofundar a palavra de Deus. E também a filosofia, também o pensamento filosófico moderno que contribui para uma linguagem que realmente fale com o ser humano moderno, que dialogue com a sociedade, com o mundo, com o homem, com os anseios do homem. Então, muito mais do que um concílio pastoral, meramente, foi um concílio teológico de uma alta teologia. Tanto é verdade que depois São João Paulo II deu ao então cardeal Joseph Ratzinger, a incumbência de fazer o catecismo da Igreja. E se você pegar o catecismo da Igreja Católica, você verá que ele é repleto de citações do Concílio Vaticano II, da patrística, ele é repleto. E assim a Igreja deu na mão dos fiéis o catecismo como uma bússola. Também o Compêndio Vaticano II é esse oásis onde nós podemos ler e nos situar como igreja. Se eu e você, como leigo e leiga, estamos agindo, estamos em missão, estamos levando a palavra de Deus, temos protagonismo na missão de evangelizar o mundo, é por causa desse adornamento que houve, dessa primavera, que foi muitas vezes mal interpretada, ou quando um desses 3 grupos, sobretudo o terceiro grupo, que é o pensamento moderno, que é aquele grupo mais voltado para o mundo moderno, a sensibilidade de dialogar com o mundo moderno, quando ele assumiu o papel de, olha,
nós temos o Espírito, nós retratamos fidedignamente o Espírito do concílio e os outros grupos não, aí há um desequilíbrio, uma desarmonia. E isso faz com que a compreensão do concílio seja equivocada, limitada, diminuída. Isso que fique claro, porque o verdadeiro objetivo, ao mesmo tempo, é olhar para o presente, com novas condições de vida, com a nova realidade, o mundo em evolução, mas com a fé apostólica, do depósito da fé. Então, acho que deu para responder em poucas palavras, porque a gente precisa contextualizar. E nesse sentido, o Papa Paulo VI ele foi um homem que sofreu bastante também, porque ele via a interpretação após o concílio e ele via que muitas coisas não era espírito do concílio. Muitas coisas, grupos querendo se auto-rotular de o portador do espírito do verdadeiro concílio Vaticano II. Isso houve desarmonia, gerou desequilíbrio na aplicação e na vivência do concílio Vaticano II nas bases. Por isso que olhemos sempre com discernimento, com equilíbrio. E o Papa Paulo VI foi um exemplo de sabedoria, de discernimento, um timoneiro na barca de Pedro, que conduziu muito bem esse concílio que marcou a história da Igreja.